Fala, gente boa! Tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e eu vou pedir a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. É o seguinte: o Departamento de Defesa dos Estados Unidos lançou uma espécie de licitação para que uma empresa conseguisse um contrato a fim de simular o impacto global na agricultura por causa de uma guerra nuclear. E diz assim o que foi divulgado pelo Departamento dos Estados Unidos. Isso aqui é o corpo de engenheiros do Exército dos Estados Unidos, no seu Departamento de Defesa. Eles querem criar um estudo que simule o impacto, as consequências na agricultura mundial, ou seja, estudar o colapso da agricultura mundial por causa de uma guerra nuclear. E eles têm um local específico que vão analisar a origem do impacto nuclear, é no leste europeu. Diz assim: o Departamento de Defesa dos Estados Unidos planeja a simulação de ataque nuclear na Europa Oriental para se preparar para o potencial colapso do sistema agrícola global. Tem algumas coisas acontecendo no dia de hoje, inclusive, vem dessa semana acontecendo no dia de hoje, envolvendo a Europa, a Rússia e a Ucrânia, e uma decisão dos Estados Unidos pode justamente levar a Rússia à utilização de armas nucleares. E eu acredito que a Rússia vai fazer algo nos próximos dias, se de fato os Estados Unidos sinalizarem que vão permitir que a Ucrânia utilize arma de longo alcance em território russo. Então, esse estudo que será feito vai apontar o possível colapso da agricultura mundial. A palavra agricultura, guerra nuclear, neste tempo que nós estamos vivendo de grande instabilidade, é tudo muito escatológico. Eu queria comentar com vocês rapidamente essas coisas e colocar as matérias na tela. Só vou dar uma pausa agora de 3 segundos para pedir a você para deixar o seu like, se inscrever e tocar o sininho para todas as notificações. E é muito importante. Vai lá, toca o sininho para todas as notificações, deixa o seu like, se inscreve se você não é inscrito para nos apoiar aqui. Vai lá. Meu muito obrigado, significa muito. Senhoras e senhores, olha só, eu tenho ótimos avisos para vocês. Bom, nós criamos uma plataforma chamada Abaplay. Acho que você está me vendo aqui todos os dias, um dia sim, um dia não, às vezes 2 dias sim, 2 dias não, falando sobre o Abaplay. Eu falo com muito orgulho, com muito prazer, porque é um ambiente construído para cristãos, para conservadores, para família, para crianças. Nós criamos aplicativos de TV, celular, né, Android, iOS, e também um site onde os assinantes podem acessar um tipo de Netflix cristã. Só que vai além, nós temos área de curso. A minha ideia é ampliarmos ainda mais o Academy, o centro de formação do Abaplay. Foi a primeira plataforma cristã dedicada à geopolítica, cultura, história e escatologia. A primeira. Mas, além de filmes, nós temos os cursos. Além dos cursos, nós temos aulas. Tá? Então, olha só que maravilhoso eu vou falar para você. Eu lutei, mas consegui comprar a licença do maior filme de escatologia que você pode ter. O maior filme sobre o Apocalipse que eu conheço é o filme Apocalipse, a Revelação de João, com o Richard Harris. Bom, lá tem dublagem em inglês, tem original em inglês, dublagem em espanhol, dublagem em português, além de legenda em, inglês, em português e espanhol. Muitos filmes sobre fé, né? Filmes sobre motivação, filme bíblico, mais de 25 filmes bíblicos para você. Abraão, José, Jacó, Jeremias, José do Egito, Judas, Maria Madalena, Esther, aqueles clássicos maravilhosos. Nós compramos a licença. Tudo que eu faço no Abaplay, tudo que a nossa equipe faz é com licença, tudo autorizado, tudo original, os contratos são caros, mas fazemos com muito carinho e muita dedicação. Além dos conteúdos originais do Abaplay. Os principais assuntos da geopolítica você vai ter lá, né? Sobre o que está acontecendo no mundo em termos de mudança climática, etc. Tem muitas aulas e tem curso lá dentro para vocês. Considere nos apoiar, tá bom? O link está aqui embaixo. Hoje, 19 horas, tem aula sobre as duas casas de Israel. Hoje, quarta-feira, dia 18/9 de 2024, aula às 19 horas, para os assinantes, nós vamos liberar no canal do YouTube também, sobre as duas casas de Israel. Você é nosso convidado. Ok? Perfeito. Então, voltando para cá, eu vou colocar para vocês agora a matéria do Natural News, mas também está em outros portais. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos planeja simulação de ataque nuclear na Europa Oriental para se preparar para o potencial colapso do sistema agrícola mundial. Isso daqui, gente, é um ensaio. Eles querem entender as variáveis.
o que vai acontecer com o mundo a partir de um ataque nuclear ou a utilização de um dispositivo nuclear, uma bomba nuclear, no leste europeu. Leste europeu é aquele conjunto de países que fazia parte da antiga União Soviética, na época da Guerra Fria. Estamos falando de alguns países que faziam parte, a Letônia, Estônia, Eslováquia, República Tcheca, Moldávia, Bulgária, Romênia, Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, Montenegro, Kosovo, Sérvia, Croácia e etc. Ou seja, aqueles países que foram divididos pela tal cortina de ferro, ali leste europeu. Então, os Estados Unidos, é interessante, hein? Esses estudos são preditivos, eles procuram justamente prever o que pode acontecer. Então, se utiliza de metodologias científicas, né, com softwares, etc., com programas de computadores, fazendo a varredura do terreno, portanto, do solo, através de imagem aérea, e eles vão simular, através de dados computacionais, o impacto de uma bomba nuclear, mas eles querem especificamente, nesse tempo em que 3 grandes companhias controlam o alimento do mundo, neste tempo em que o alimento está sendo completamente controlado e sintetizado através de insumos e sementes geneticamente modificadas, e a agricultura está sendo extremamente impactada, porque a agricultura é a grande vilã da agenda de 2030. Mas esse teste que eles vão fazer, esse estudo que eles vão fazer, que foi lançado pelo governo norte-americano, uma empresa vai fazer, né? E vai se iniciar a partir do dia 27 de setembro. Como eu coloquei para vocês o print aí, eu também coloco o print do site do governo norte-americano, tá bom? Os engenheiros do Exército dos Estados Unidos querem entender o que vai acontecer caso, de fato, aconteça uma guerra nuclear, uma bomba nuclear seja lançada no leste europeu. Só que o interessante, pessoal, é que este estudo, esses dados que virão do impacto, ou seja, o colapso global da agricultura a partir de uma bomba nuclear, eles estão evidenciando o quê? Ucrânia. Ucrânia é conhecido, ou era conhecida como o celeiro do mundo, porque a Ucrânia foi, durante muitos anos, ela foi considerada a maior produtora, uma das maiores produtoras de grãos, né, do mundo, somando inclusive Rússia, somando Bielorrússia, somando Brasil e outros países que são os grandes produtores de alimentos do mundo, ok? Então o que acontece é que a guerra na Europa, a guerra entre Rússia e Ucrânia, o desdobramento dela a gente tem que prestar atenção. Por mais que haja um certo acordo de paz intermediado por Brasil e China, na verdade esse acordo foi criado pela China, o núcleo duro dos BRICS, e o Brasil entrou nisso aí por fazer parte dos BRICS. E esse acordo não agrada o Zelensky, presidente da Ucrânia, e esse acordo não vem dos Estados Unidos, né? Mas há uma outra discussão, além dessa, do possível acordo, do cessar-fogo, acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Isso tem a ver com territórios, tem a ver com acordo imobiliário, ou seja, a Ucrânia vai perder grande parte do seu território. Grande parte do território reclamado, disputado nessa guerra, depois da invasão da Rússia, que a Ucrânia é muito grande, né? Eu estou falando da metade do território ucraniano, estou falando de um percentual significativo que a Rússia conquistou nessa guerra, com milhares de baixas, de igual modo, milhares de baixas do lado ucraniano. Só que tem um fator aí, senhoras e senhores, que é o fator armas da OTAN sendo utilizadas pelo exército ucraniano, além de mercenários, forças mercenárias, né, militares que vão lá lutar por grana, né, vão lutar por grana e trabalham em empresas militares privadas, tá? São empresas. Assim como aquele grupo Wagner, tão conhecido, que atua pela Rússia, lá na Ucrânia, em vários outros lugares, o grupo Wagner, que atua inclusive na Venezuela, por causa do interesse do Putin no petróleo ucraniano, etc., no petróleo venezuelano, e também no ouro venezuelano, e por aí vai. O Wagner está aqui na Venezuela, no nosso cangote, né? De igual modo, o grupo Wagner atua em vários lugares, que são mercenários. E existem mercenários brasileiros que estão lutando na Ucrânia, assim como existem mercenários europeus, mercenários norte-americanos. Empresa militar privada norte-americana atuando por grana, por dinheiro, lá na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então, veja, não é só isso. Há uma questão aqui que é: o Putin advertiu, o ministro da Defesa russo também advertiu
que os Estados Unidos, se os Estados Unidos permitirem que a Ucrânia utilize arma de longo alcance em território russo, a Rússia será obrigada a pesar a mão nessa guerra. Um recado do Putin é: nós vamos utilizar uma arma nuclear e vocês vão levar o mundo para o apocalipse. Isso significa que, se essas armas dos Estados Unidos, da França, da Polônia, dos países da OTAN, que estão sob posse da Ucrânia, a Ucrânia tiver autorização para utilizar, isso ainda está na mesa, isso está em discussão, significa que a Ucrânia pode provocar um prejuízo como já tem provocado. No dia de hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, na quarta-feira, dia 18, lembrando, hoje, 19 horas, tem aula sobre as duas casas de Israel, para você ter essa chave para desvendar o grande mistério da Bíblia, duas casas de Israel, hoje, 19 horas, tá bom? Então, hoje, a Ucrânia utilizou drones e mísseis poderosos, acabando com arsenais russos em território que é dominado pela Rússia, ali na fronteira. Então, a Rússia está vendo que a Rússia está lucrando muito com essa guerra, assim como os Estados Unidos, assim como a França, assim como o Irã, né? Assim como a Turquia, vendendo drones e etc. Né? Principalmente o Irã, vendendo muito drone, equipamento para a Rússia, assim como a própria Coreia do Norte, que vive também da indústria bélica, assim como os Estados Unidos, né? Assim como a França. Então, a indústria da pólvora é muito lucrativa, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os anos, nutrindo a economia desses países que vivem da guerra, vendendo equipamento bélico. Mas a questão é que no dia de hoje, a Rússia sofreu um grande impacto, sofreu uma baixa muito significativa nos seus arsenais, porque a Ucrânia utilizou drones fornecido pela OTAN e também armamento poderoso, ou seja, um drone foi abatido, mas os outros mísseis conseguiram passar. É basicamente o que a mídia mundial está dizendo, há um certo confronto de informações, dizendo, olha, eles abateram o drone, mas os mísseis conseguiram destruir o arsenal russo, parte do arsenal russo naquela região. Não, eles não conseguiram abater o drone, foi o drone que provocou aquele impacto significativo. De fato, foi um impacto para o exército russo, que teve grandes vitórias e também está tendo algumas derrotas. O que nós estamos vendo aqui é que a Ucrânia está numa sanha de utilizar equipamento pesado e disparar contra território russo e principalmente tentar alvejar Moscou. Já tentaram fazer isso, viu? Desculpa aí a redundância, mas tentaram fazer isso com uma chuva de drones e foi interceptado pelo exército russo também. Senhoras e senhores, como eu falei para vocês na introdução, esse é um estudo para tentar medir o impacto de uma arma nuclear. O impacto, o colapso da agricultura a partir da utilização de uma arma nuclear no leste europeu, né? Ou seja, no centro do conflito. Mas o que eu digo para vocês agora é que, apesar do ensaio, há uma grande possibilidade dessa guerra se tornar uma terceira guerra mundial e virar realmente uma guerra global nuclear. O que eu acho que a Rússia vai fazer? Se os Estados Unidos continuarem sinalizando que vão permitir que a Ucrânia utilize arma de longo alcance no território russo, o Putin vai fazer um exercício nuclear tático. Ele vai pegar uma arma nuclear tática, que é uma arma de menor impacto. Quando você quer dar um recado, ele vai utilizar isso em parte do seu território que é mais vazio, tá? E ele vai jogar essa bomba para fazer um teste. Vai ser um teste russo, será televisionado para o mundo inteiro, e aí o mundo realmente vai entender o recado do Putin, que se os Estados Unidos permitirem a Ucrânia utilizar tais equipamentos contra a Rússia em seu território, a Rússia não vai pensar duas vezes em utilizar uma arma nuclear contra a Ucrânia, portanto na Europa, cumprindo então a profecia desse estudo que os Estados Unidos estão encomendando. Tudo muito escatológico e sinistro, né? Senhoras e senhores, eu paro por aqui, deixo links importantes aqui embaixo. Considere fazer parte da primeira plataforma cristã de geopolítica, cultura e história, que tem cursos, aulas e filmes, mais de 200 filmes para vocês. Vamos lá? Vejo vocês lá no Abaplay. Um abraço, links aqui embaixo. Tchau, tchau.